Nesse vídeo vamos ver como cadastrar coberturas de contrato. Lembrando que as coberturas de contrato são as formas de faturamento em cima dos contratos que serão cadastrados, tá? Todas as formas que são cobrado o contrato. Primeiro vai no menu cadastro, módulo coberturas de contrato, clica no botão novo. Primeiro campo, vigência do contrato, no caso vigência da cobertura que a gente está cadastrando. Toda cobertura ela pode ter uma vigência de uma data que serve para um parâmetro, no caso de uma data em que vai expirar, no caso, o valor dessa cobertura dentro de um contrato. Então você colocou um valor, um preço de uma cópia excedente ou um preço de uma franquia para um cliente até um determinado dia. Isso pode se definir no cadastro da cobertura ou, no caso, na cobertura dentro do contrato. Então eu sugiro deixar esse campo 0 e, se houver esse caso da vigência do preço da cobertura, do valor da cobrança, definir lá dentro do contrato. Campo comissão, se for fazer um comissionamento pela cobertura, no caso vinculado ao vendedor do contrato, se for uma comissão fixa aí na cobertura, ou uma cobertura que você esteja cadastrando para suprir uma necessidade de gerar um relatório de comissionamento, que vai incluir somente alguns contratos. Descrição da cobertura, aqui eu vou dar um exemplo, franquia PIB, tá? Franquia de impressoras preto e branco, monocromático, tá? Toda cobertura que for classificada como franquia ou tenha valores fixos, eu deixo marcado como locação na opção tipo de cobertura, tá? Toda cobertura que tiver variação de cópias, ou vai ser nessas opções cópias excedentes, ou cópias tiradas. Dependente dessas duas opções, eu coloco o tipo de variação aqui para lançamento dos medidores, se é PB, se é colo, digitalização ou grande formato, tá? No caso, vou deixar a locação, estou cadastrando a franquia. Opção deseja gerar como, aqui no caso, na hora de fechar um contrato em que esta cobertura esteja vinculada, eu vou gerar um recibo de locação ou vou gerar um pedido de venda, tá? Pode ser que em algum caso eu precise de ter duas coberturas de franquia PB cadastradas no sistema. Uma para um contrato que gera recibo e outra para outro contrato que gere um pedido de venda. Então, cadastraria duas e separaria pelo nome, por exemplo. Cadastraria uma nesse formato e outra no formato nota fiscal de serviço, certo? E marcaria, no caso, pedido de venda. No caso aqui, vou deixar a locação, vou fazer só com o nome primário. Toda cobertura que gera recibo de locação precisa de vincular um produto. Então, eu pesquiso o produto na lupinha, vou pesquisar um produto que eu já cadastrei aqui. No caso, vai ser o item discriminado na fatura de locação, no recibo, Toda a franquia ou valor fixo que eu determinar na cobertura aqui, eu posso incluir uma forma de rateio. No contrato eu posso ratear as franquias para que não fiquem valores distribuídos de forma igual para cada equipamento, e sim pela produção do mesmo, tá? Então aqui eu marco se é PB, se é colo, a franquia, se é digitação de grandes formatos, ou se eu não quiser ratear esse valor distribuído em produção em cada equipamento, eu coloco como valor fixo. No caso aqui, vou deixar como PB mesmo. Posso colocar uma observação aqui para a cobertura, caso ela tenha alguma particularidade em que os campos acima não atendam, Por fim, salvar. Toda vez que eu salvo, ele inclui um cadastro novo, tá? Lembrando. Vamos cadastrar uma segunda cobertura. No caso aqui agora, vou cadastrar a cobertura
cópias excedentes P e B. Marco aqui excedente. No caso aqui, tipo de variação é PB, tá? Vou dar um exemplo aqui agora, gerando um pedido de venda. Esse pedido vai estar incluído um serviço. Logo, eu tenho que vincular essa cobertura a um serviço, para que depois, se eu quiser emitir uma nota de serviço, eu possa, tá? Então, pesquisa, filtro aqui, no caso, já cadastrei um serviço que vai ser discriminado lá na nota. E já tenho, no caso, todas as parametrizações lá dentro desse serviço de tributação do município. Então, eu vinculo aqui serviço e salvo aí. Então, o cadastro de coberturas consiste nesses campos, tá? Uma exceção é essa opção aqui de outros serviços, que seria para serviços que eu não tenho variação de medidores, não preciso de lançar a medidora anterior nem atual. Seria um serviço que eu cobro por quantidade. Um exemplo aqui, encadernação. Eu tenho uma central de cópias dentro do cliente em que eu cobro encadernação, plastificação, etc. Serviços cobrados por quantidade. Vou marcar aqui no caso pedido de venda. Vamos supor que eu gere uma nota fiscal de serviço pela quantidade desse serviço. Vou vincular um serviço aqui de encadernação, tá? Então, na hora de fechar esse contrato, eu vou ter essa cobertura lá que vai ser cobrada por quantidade. Fiz 50 encadernações, lanço 50 encadernações e vai ser cobrada por quantidade, não por variação de medidores, tá? Então, esse foi o cadastro de cobertura de contrato, que no caso a gente vincula essas coberturas nos contratos de assistência técnica.